Hoje é o Dia Nacional da Adoção, uma data para celebrar e refletir sobre essa atitude tão nobre. A Justiça tem trabalhado para desburocratizar cada vez mais o processo, mas esbarra em uma série de dificuldades. Crianças acima de 6 anos não conseguem ser adotadas. Isso porque os candidatos limitam os critérios de escolha, como a idade. Há pessoas até que determinam a cor da criança, querem os brancos, daí os números não batem. Há candidatos à espera e principalmente crianças no aguardo. Podia ser bem mais simples, né? Este é um dos nossos destaques e veja também. Detran prevê aumento do número de carteiras de habilitação suspensas em Alagoas. Defensoria Pública e órgãos de saúde estão de olho nas subnotificações dos casos de microcefalia no estado. E a chuva forte na capital e região metropolitana continua a causar problemas. Nível do rio Jacarecica sobe e a água invade várias casas. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. Alagoas tem hoje 43 crianças e adolescentes aptos à adoção, mas eles têm dificuldade para encontrar uma família porque têm mais de 6 anos de idade. Esse é um dos maiores desafios aqui no estado, no Dia Nacional da Adoção. São 25 entidades de acolhimento em Alagoas, 7 estão em Maceió. Atualmente, 43 crianças com idade de 6 e 7 anos de idade estão aptas a serem adotadas. Segundo o Juizado da Infância e da Juventude, existe preconceito na adoção tardia. Há 2 pontos. Primeiro, existe de fato um preconceito e as pessoas entendem que vai dar mais trabalho, vai ser mais difícil cuidar de uma criança quando ela é adotada depois dos 6 anos. E já está comprovado que isso não é verdade. E segundo, há de fato o sonho das pessoas que vão adotar de vivenciarem a maternidade e a paternidade desde o seu início. E aí, nesse ponto, nós entendemos bastante, porque é um sonho realmente ser pai e ser mãe, e essas pessoas querem ter esse contato com a criança desde a mais tenra idade. A Ariana adotou um adolescente quando tinha 14 anos de idade. Hoje, o filho adotivo tem 17 anos e o laço familiar só aumenta. E que todo mundo, a sociedade, pense assim como eu pensei, que não só pense em adotar criança de 0 a 7 anos, e sim adolescente, que eles necessitam de uma mãe. Você acha mais bonito quando ele chama de quê? De mãe. Isso tudo para mim é um orgulho. No Abrigo Acolher, que funciona no bairro da Santa Lúcia, em Maceió, 21 crianças e adolescentes são assistidas pelo Programa de Assistência Social do município. O que chama a atenção por aqui é que todas elas foram abandonadas pelos pais biológicos. Este adolescente tem 14 anos e aguarda para ser adotado. Sonha ser jogador de futebol e ter uma família. Às vezes a gente fica em um cantinho para ver se alguém vai adotar. Você acha porque tem essa idade é que fica difícil para adoção? Também por causa da idade, que as pessoas querem mais os menores. A Justiça agiliza os processos de adoção. O processo de adoção ele não é burocrático. A pessoa tem que se dirigir ao Juizado da Infância de sua comarca e fazer a habilitação. O que muitas vezes demora é que não existe criança dentro daquele perfil que se pretende. Normalmente os adotantes procuram crianças mais novas, muitas vezes optam por sexo ou por cor de pele, e aí existe a demora em conseguir uma criança que se adeque ao perfil pretendido, mas o processo em si ele não é burocrático. O coordenador do Abrigo Acolher explica que qualquer pessoa pode ajudar uma criança e adolescente, mesmo não adotando. Você foi adotado como? Como o teu Mário faz, a gente é adotado. Para ajudar, o processo é simples. Basta procurar um dos abrigos e informar que quer ser padrinho ou madrinha. O apadrinhado pode pagar uma escola, pode fazer um tratamento dentário, pode dar um apoio social, levando essa criança para casa, final de semana, nas férias, para um passeio. Então, a sociedade pode muito ajudar dessas formas.
Adotar ou ser padrinho é amar e sem preconceito. O número de carteiras de habilitação suspensas este ano em Alagoas deve superar o índice registrado em 2016. As fiscalizações aumentaram, principalmente a da lei seca. Quem completou os 20 pontos na carteira pode ficar no mínimo 6 meses sem poder dirigir. No ano passado, 2.049 habilitações foram recolhidas. Para este ano, a previsão é de que os números sejam superados, já que a fiscalização tem sido intensificada, principalmente com a lei seca. Para o tenente Emanuel Costa, a população está começando a sentir no bolso e na consciência as consequências de conduzir um veículo estando alcoolizado. Quando você começar realmente a ter o seu direito de suspenso, o que é que vai acontecer? Isso vai ter um prejuízo muito grande para ele, para a família. Então a orientação é que as pessoas se conscientizem, porque agora, com essa maneira de suspensão do direito de dirigir, o prejuízo é grande. Então ele vai sentir e certamente vai mudar o comportamento. O motorista pode ter a sua CNH suspensa quando atingir ou ultrapassar os 20 pontos na carteira no período de 12 meses, dirigir alcoolizado, dirigir com velocidade superior em mais de 50% do limite permitido, disputar corrida por espírito de emulação, o famoso racha de rua, omitir-se de socorrer vítima, entre outras. O processo pode durar meses ou até anos, já que o condutor tem o direito de recorrer à penalidade. Se no final do processo for mantido a penalização, o direito dele é suspenso. E aí a gente envia uma notificação para ele entregar a CNH, que é o Detran. Depois disso a gente coloca o bloqueio e ele tem que cumprir esse prazo de suspensão, que pode variar de 6 meses até 2 anos. E aí o que é que acontece? Durante esse período de suspensão, ele tem que fazer uma prova de reciclagem e um curso de reciclagem. A subnotificação de casos de microcefalia em Alagoas estão na mira dos órgãos de saúde e da Defensoria Pública. A falta de informação dos pais está atrapalhando o tratamento das crianças vítimas da doença. Henri participa de várias atividades de estimulação precoce. Ele tem microcefalia. Segundo os médicos, a doença foi causada pelo Zika vírus. A mãe não tem certeza disso, porque diz que nunca teve sintomas durante a gravidez. O diagnóstico veio através da realização de exames. Quando eu estava grávida, eu fiz também uma sorologia para saber se eu tive contato com determinados tipos de vírus que causam anomalias em bebês. E nenhum deu reagente, deram todos normais. E pelo diagnóstico dos exames que ele tem feito, como ressonância, dão que é possível uma microcefalia causada por Zika vírus. Segundo o Ministério da Saúde, em dezembro de 2016, Alagoas tinha 86 casos confirmados da doença. Em 2017, já são 3. Mas, de acordo com uma pesquisa realizada pela antropóloga alagoana Débora Diniz, do Instituto Bioética Anis de Brasília, o número de casos aqui no estado é bem maior do que o notificado pelo Ministério da Saúde. E o problema está na subnotificação. A pesquisa foi enviada à Defensoria Pública. Nós tentaremos enfrentar a situação de maneira mais global, coletiva. E, para isso, a Secretaria Estadual de Saúde tomou conhecimento do problema e vai tomar, segundo ela, as providências no sentido de tentar remediá-las. Evidentemente, se isso não for feito num prazo razoável, a Defensoria lançará a mão de medidas judiciais. Aqui no Centro Especializado de Reabilitação da Pestalozzi foram disponibilizadas 50 vagas para atendimento às crianças com microcefalia, mas apenas 13 fazem o tratamento e nem todas têm a doença por infecção ligada ao Zika vírus. De acordo com os especialistas, a subnotificação dos casos implica na falta de realização do tratamento adequado e na falta de reabilitação dos pacientes. Os 3 primeiros anos de vida da criança é o ano que a criança adquire mais habilidades motoras, né, habilidades de fala. Né? Então, assim, quanto mais cedo essa criança ela chega no serviço de reabilitação, né, que é realizada a estimulação precoce, maiores são os ganhos dessa criança. Para a gerente do Centro Especializado de Reabilitação da Pestalozzi, em Maceió, a falta de acesso à informação de muitos pais também dificulta o diagnóstico e o tratamento. Tem pessoas que ainda não sabem ainda onde se dirigir, como chegar, tem as dificuldades todas econômicas, porque geralmente são de classe de pessoas muito necessitadas que vivem em situações de risco e não sabem a quem se dirigir.
talvez falte mais divulgação, quem são os serviços que estão à espera, que as maternidades encaminhem para os serviços específicos, entendeu? Porque quando chega aqui não há dificuldade nenhuma no acompanhamento e atendimento. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que designou um grupo de trabalho para evitar falhas no diagnóstico da microcefalia, já que o Estado segue todas as recomendações do Ministério da Saúde. A seguir, cerca de 3.400 empresas fecharam as portas nos 4 primeiros meses do ano em Alagoas. É já já.